O que é aquecimento global? O efeito estufa é um processo fundamental para a vida na Terra, pois a mantém aquecida. Quando a radiação ultravioleta solar chega ao planeta, 30% dela é refletida de volta para o espaço devido à camada de gases da atmosfera terrestre, e 70% ultrapassa essa camada e é absorvida, transformando-se em calor na forma de radiação infravermelha. Uma parte dessa radiação é refletida de volta para o espaço, enquanto outra tem dificuldade de passar pelos gases da atmosfera e permanece no planeta. Desse modo, a média de temperatura da superfície da Terra pode se manter em torno de 15 graus Celsius, o que permite a vida como a conhecemos. Quando a concentração de gases que absorvem a radiação solar aumenta consideravelmente, como vem ocorrendo desde o início da Revolução Industrial, o calor da radiação infravermelha tem dificuldade adicional de ultrapassar os gases da atmosfera e se dispersar no espaço, e a temperatura média global aumenta. Portanto, ocorre um desequilíbrio do efeito estufa. Com temperaturas elevadas devido a esse desequilíbrio, podem surgir problemas graves, como derretimento de geleiras, expansão das águas do oceano, desaparecimento de ilhas e até de países inteiros com consequente migração forçada de pessoas, aumento de número de erupções vulcânicas, surgimento de eventos climáticos extremos, como secas, fortes ondas de calor, tufões e ciclones, acidificação dos oceanos, desaparecimento de espécies e vários outros. Os principais gases que retêm a radiação solar são o dióxido de carbono, vapor de água, metano, óxidos de nitrogênio e halocarbonos. Eles são chamados de gases de efeito estufa. Muitos ocorrem naturalmente, mas o aumento gigantesco de emissões se deve à ação humana. Além de causarem os problemas já citados, alguns deles, ao poluírem a atmosfera, podem gerar outras complicações à saúde humana. As principais atividades humanas que emitem grandes quantidades de gases de efeito estufa são pecuária, devido à devastação que ocorre para abrir o espaço de pastagem, ao cultivo de grãos para alimentar as criações, aos gastos exorbitantes de água para manter essa produção e à emissão de metano pelos animais. Queima de combustíveis fósseis como diesel, gasolina e carvão em indústrias, em usinas de geração de energia e no setor de transportes, uso de fertilizantes nitrogenados na agricultura e desmatamento que reduz o sequestro de carbono da atmosfera pelas árvores. Para reduzir os efeitos do desequilíbrio do efeito estufa, do aquecimento global e das consequentes mudanças climáticas, medidas macros são necessárias, como investimentos em mobilidade urbana de qualidade, regulamentações para fiscalização de emissões, de desmatamento de florestas, de preservação da biodiversidade, incentivo à adoção de fontes renováveis de energia, como eólica e solar, e a reciclagem e a reutilização, que evitam gastos energéticos e de matérias-primas, entre muitos outros fatores. Também há atitudes individuais que diminuem emissões, como reduzir drasticamente o consumo de carne, usar transporte público, evitar desperdício de alimentos, de energia e de água, praticar a reciclagem e a compostagem e ter consciência na hora de escolhas de consumo cotidiano. As mudanças no clima são consequência do aquecimento do planeta. A maioria dos cientistas já acredita que é a ação nociva do homem sobre a natureza que intensifica a emissão de gases poluentes na atmosfera, elevando a temperatura da Terra. Vamos entender como isso acontece. A Terra é aquecida por um fenômeno natural chamado efeito estufa. Sem ele, o planeta seria muito frio e a vida das espécies estaria ameaçada. Podemos comparar com uma estufa usada no cultivo de plantas. Os raios solares passam gerando calor, que é retido pela estufa e ajuda as plantas a crescerem. Na atmosfera, os gases de efeito estufa permitem que o calor gerado pelos raios do Sol seja retido, como um cobertor sobre o planeta, mantendo a temperatura estável na média de 15 graus Celsius. Mas essa temperatura está se elevando na superfície terrestre por causa do aumento da concentração de gases na atmosfera, especialmente o gás carbônico, que é produzido a partir das queimadas em florestas e da queima de combustíveis fósseis, como o petróleo, que abastece os carros a gasolina e a óleo diesel. Outros gases também contribuem para potencializar o efeito estufa, como os gerados a partir das fazendas de criação de gado.
Desde o início da industrialização até os dias atuais, a temperatura média da Terra já teria subido quase 1 grau Celsius. No ritmo atual, as previsões são de que a temperatura do planeta possa aumentar em 4 graus Celsius até 2100. Isso pode impactar ainda mais o clima, provocando o derretimento das geleiras, aumento do nível do mar, desaparecimento de áreas costeiras, temperaturas extremas, secas prolongadas, tempestades, furacões, inundações que afetariam a produção agrícola e ameaçariam a vida de espécies animais e vegetais. A China e os Estados Unidos são os países que mais emitem gases poluentes do planeta. O Brasil está em 7º lugar no ranking. Para reduzir a emissão de gases de efeito estufa e limitar as mudanças climáticas, é necessário um esforço global. Todos os países devem se comprometer a reduzir o desmatamento e promover ações de reflorestamento, priorizar o transporte público de qualidade, ampliar a produção e incentivar o consumo de biocombustíveis, estimular o uso de fontes renováveis, como as energias solar e eólica, modernizar os processos industriais para torná-los menos poluentes e mais, reduzir a produção de lixo, investir na reciclagem e reutilização de materiais e melhorar as práticas agropecuárias. Governos e setores produtivos da sociedade têm que fazer a sua parte. Mas cada um de nós também pode contribuir adotando hábitos de consumo sustentáveis, economizando energia e dando preferência ao transporte público. É importante ajudar na conscientização da sociedade e cobrar dos governantes o compromisso com as boas práticas ambientais para tornar a nossa Terra um planeta melhor de viver. O que poderá acontecer se a temperatura do planeta subir 5 graus? É possível que isso aconteça ainda nesse século. Estima-se que com o derretimento das geleiras, o nível do mar tenha subido 17 centímetros durante o século XX. E projeções mostram que até 2100, o nível do mar subirá de 19 a 55 centímetros, colocando sérios desafios para as regiões litorâneas, onde se concentra grande parte da população humana. A mudança de temperatura faz também com que tempestades e tufões se tornem mais frequentes e intensos. O aquecimento do planeta pode também desequilibrar vários ecossistemas, provocando a extinção de espécies e aumentando a desertificação. Cerca de 15% da superfície terrestre já sofre de algum tipo de arenização. O desmatamento é uma das principais causas da emissão de CO2 em países em desenvolvimento. A cada 1 km² de floresta derrubada é lançado no ar até 50 mil toneladas de gás carbônico, o mesmo que 50 mil carros 1.0 rodando 20 km por dia. Os setores industrial, de transporte e agropecuário são os maiores responsáveis pelo lançamento de gás carbônico no ar. Mas isso não precisa ser um caminho sem volta. Uma alternativa é a substituição progressiva dos combustíveis fósseis e nucleares por fontes renováveis de energia. O investimento em países em desenvolvimento chegou a 131,3 bilhões de dólares em 2014, um aumento de 36% em relação ao ano anterior. Outra demanda importante é pressionar os governos a adotar as medidas do Protocolo de Kyoto, que em 2017 completa 20 anos e que pretende diminuir em 55% a emissão de gás carbônico do planeta Terra. O aquecimento global afeta todos nós. Você vai deixar a indústria do petróleo definir como será o futuro do planeta?